Essa aqui então é minha Lander 2021, a pererequinha, e ela tá agora com 8.000 km já comigo em 10 meses. Teve muita cidade, teve deslocamento na terra, teve viagem curta, teve viagem média, teve uma viagem até relativamente longa. Então, qual que é a minha opinião a respeito dessa moto aqui após esses 8.000 quilômetros, ou como a gente costuma falar na Harley, as 5.000 milhas? Vamos trocar uma ideia. Fala galera, seja todo mundo muito bem-vindo aqui ao canal do Voa Estrada. Se você não é inscrito, peço para que você se inscreva aí, para você saber mais um pouquinho aqui a respeito dessa moto aqui, que pode ser a moto que você está procurando, pode ser a moto para resolver os seus problemas. Se você por um acaso já é um inscrito, seja muito bem-vindo de volta aqui no canal. Bom, meus queridos, a minha opinião dessa moto aqui, depois desse tempo, já quase um ano com ela, esses 8.000 quilômetros, vamos fatiar isso daí por partes, né? Uso urbano, cara, o uso urbano dela é maravilhoso por causa disso. Olha que rua horrorosa que é essa aqui na avenida, na porta da minha casa. E ela aguenta muito bem esse asfalto vagabundo que a gente tem. Então ela é uma moto bastante confortável com relação a essa buraqueira que a gente tem nesse Brasil nosso aqui, né? Ela é uma moto que mantém um consumo muito bom na cidade. Como eu sou um cara que não soco a mão, não dou grau, não faço gracinha, ela tá fazendo a média aí de 30, 31 km com litro sempre. Então pra mim tá uma ótima média, sem problema nenhum. Atende totalmente minhas necessidades na cidade. Vou lá, faço compra com ela, que tem um baúzinho atrás ali. Mercado, não uso o carro mais, então vou no supermercado, coloco tudo no baú, vida boa, gastando praticamente nada de gasolina. Então isso é muito bom. Com relação à terra, né, a pegar essa moto aqui para fazer off-road, foi uma surpresa muito boa a versatilidade da Lander na terra, porque eu sou um cara que não sou muito habituado a pegar moto e meter na terra. Então ela me abriu um leque muito grande de possibilidades aí de lugares novos para poder conhecer. Às vezes que eu fui com ela na terra, ela me passou uma baita de uma segurança. Então, num modo geral, por ela ser uma moto dual sport, ter essa suspensão dianteira e a traseira bem altas, cara, ela te passa uma segurança muito boa de quando você tá no meio do off-road ali, no meio da terra, na estrada de chão, na Serra da Canastra, numa coisa do tipo assim, que você olha e fala, cara, não tem lugar que essa moto aqui não passa. Se precisar atravessar o rio, a gente vai atravessar. Então, se for para atravessar o rio com alguma moto, essa moto para atravessar o rio vai ser essa daqui. Então, com relação a andar no off-road com a Lander, eu achei ela sensacional. E realmente ela cumpre muito bem esse papel. Pera aí que eu vou falar mal dela também, não vou ficar aqui passando pano não. Viagens, meus amigos, viagens. Vocês sabem que quem é do canal aqui já sabe que eu comprei essa moto aqui, pretendo viajar muito com ela. Bom, com relação a viagens, essa moto aqui, vamos falar de viagem curta. Cara, um tiro curto que você vai fazer de uma cidadezinha para outra, coisa aí de, sei lá, 50 km, 30 km, sabe? Pô, tranquilaço, bicho, tranquilaço, sabe? A moto desempenha bem, ela é devagar e sempre, então não adianta você achar que vai andar a 120 km por hora com ela o tempo todo. Vai aparecer herói aqui no comentário, eu ando, caminho a 120 e tal. Se o cara andar a 120 km com ela por hora numa pista o tempo todo, pode até ser que ela ande, mas o cara vai estar fazendo aí 15 km com litro. Tem que buzinar pro cara parar. Então assim, aí você quer meter a tua moto no extremo aí, no esforço, aí cada um faz o que quer. Eu recomendo que você vá numa média ali de 100, de 90 até no máximo 110. 110 aí já vai estar, você vai ver que ela está esgoelando. Mas para um tiro curto, sem problema nenhum. Para um tiro médio, vamos dizer assim, uma viagem média que eu fiz, que eu fui para São Paulo, 400 km ali, acho que deu 450 porque eu passei em Olambra. Mas ali, ó, 400 km, 450 km num dia. É a mesma coisa.
Você aguenta fazer uma viagem dessa tranquilamente com ela. Se você for no tempo bonitinho aí, ela vai ser uma moto muito econômica, vai continuar fazendo uns 30 km por litro dela. Se você pegar um vento contra, é perigoso ela fazer um pouco menos, porque como o motor é fraco, o motor é fraco com relação à moto grande, eu tô dizendo, viu, galera? Lógico, é um motor muito melhor do que a 160. Mas eu digo assim, ele é muito mais suscetível às ações do tempo. Então, se você pega um vento muito forte contra, como foi o caso de Brasília, que eu já vou falar também, a viagem de Brasília, por exemplo, ela já gastou bem mais. Porque, além de eu ter usado ela de uma forma errada, vamos dizer assim, o vento contra estava muito forte. Então, se você vai nessa média de 90 até 110 no máximo, ela é uma moto que vai te garantir aí uma boa autonomia na estrada. Mais 450 quilômetros, aí esse banco dela já judiou. Eu acho a posição dela aqui fantástica, mas o banco dela é muito ruim, na minha opinião. Tanto que quando eu encontrei o Prezi lá em Brasília, ele olhou para minha moto e a primeira coisa que ele falou: você veio com ela com esse banco? Falei, foi. Ele falou, pelo amor de Deus, rapaz, isso aí é bunda de ferro. Que assim, ó, eu acho que a primeira coisa que um viajante pensa em trocar quando pensa numa Lander, ou até numa Tenerezinha, é o banco, porque realmente eles judiam bastante aí se você ficar muitas horas em cima da moto. O que me leva a falar sobre a viagem longa de Brasília, que foram 9 horas e meia, quase 10 horas. Foram 10 horas, na verdade, na ida e 9 na volta. Então, quando você fica 10 horas em cima da moto, cara, aí é complicado. Porque às vezes você quer um pouco mais de potência, ela é um motor 250, você tem que continuar respeitando aquilo que ela oferece. E você cai no problema também do banco aí, que o banco judiou bastante nessa viagem de Brasília aí. Então, fazer uma longa distância em um dia só é uma coisa mais complicada. Se você fatiar uma viagem aí, numa média de 300 km por dia, igual esses viajantes fazem de moto pequena, viu? Não acha que esses caras de moto pequena fazem 500, 600 km num dia, não, porque isso é muito raro. Geralmente eles fazem pouquinho, porque é o que a moto aguenta. Os caras vão a 80, pô. Então, com relação a isso, é como eu digo, ela é muito confortável com relação à suspensão, que é maravilhosa, ela é dinâmica, ela tem uma ciclística boa, porém o banco dela vai judiar um pouquinho. E às vezes, quando você quer dar uma esticada para chegar logo, você não vai ter a potência do motor, porque ela é um motor 250. Isso vai me impedir de ir para o Ushuaia ou para o Alasca com ela de forma alguma. Eu só tenho que entender a moto e respeitar ela pelo que ela é. Então é uma diferença. Ela não vai dar aqui tudo aquilo que você quer. Você tem que saber respeitar a moto. Ela não deu comigo nenhum problema daqueles crônicos. A Lander tem problema crônico, que é o, como é que fala? Rolamento da roda, que é o cubo traseiro que estoura, que é trinca-quadro, que é retentor de bengala. Eu tô com ela aqui, minha moto tá com 23 mil quilômetros e eu não tive até o presente momento nenhum problema desses aí. Então, para mim, muitos dizem que às vezes isso aí pode ser sinal de mau uso. Eu realmente não sei, mas fato é que aqui eu não tive problema nenhum ainda com 23 mil. Beleza, meus queridos? A única coisa que eu falo para vocês que está errado é o preço abusivo que estão pedindo por ela. Eu acho que ela não vale tudo isso. Não que ela não seja boa, mas é que o preço realmente está fora da realidade de uma moto 250. Mas aí é uma outra história. Espero que você tenha gostado desse vídeo aqui. Fiquem bem. Inscreva-se no canal se você não é inscrito ainda. E a gente se vê de Lander na estrada. O que eu deixo é apenas minha história de um viajeiro que tinha o mundo como seu lar.